Olá, meu nome é Luana e esse vídeo faz parte do meu projeto especial de metodologia do ensino do português 2, em que a proposta é fazer conteúdos para ajudar alunos do ensino médio a estudar para o vestibular. Para isso, eu fiz uma série de vídeos trabalhando a obra O Cristo Cigano, que faz parte da lista da FUVEST de 2026. Neste vídeo, que é o segundo da série, a intenção é abordar as referências ao barroco existentes na obra O Cristo Cigano. Por que as referências ao barroco, você se pergunta, considerando que a obra é uma obra modernista? Bom, inicia-se com o fato de que a obra se passa no período histórico do século XVII ou início do século XVIII, que coincide com o período histórico do auge do movimento artístico literário barroco. E o livro conta a lenda de um escultor barroco fazendo uma escultura barroca. Então a gente vai se afundar um pouco no o que é o barroco e o que ele tem a ver com a poesia de O Cristo Cigano. Como dito anteriormente, o barroco é um movimento artístico, literário e cultural, e ele surgiu na Europa no final do século XVI e se estendeu até meados do século XVIII no contexto da Contra-Reforma, que foi o momento em que a Igreja Católica buscava reafirmar a sua autoridade em resposta ao movimento da Reforma Protestante. Para isso, eles encomendavam muitas artes sacras com motivos religiosos para fazer algo como uma propaganda religiosa da Igreja Católica. Outros fatores importantes no contexto do barroco é o conflito espiritual que se deu diante da ascensão do iluminismo, o que causou uma tensão entre a fé e a razão, o divino e o terreno, e o pecado e o perdão. Além disso, nesse contexto, estava acontecendo uma grande ostentação e extravagância diante das riquezas que foram conquistadas pelo processo de colonização. Assim, o barroco é uma arte ostentativa, com motivos religiosos e com um grande trabalho entre contrastes. Como O Cristo Cigano é uma obra modernista, é possível ver momentos em que a Sofia usou de características do barroco para trazer à tona o tema da obra, da lenda, e os momentos que ela foi contra as características do barroco para ressaltar o estilo que ela queria trazer, que era moderno, curto, seco e direto, lembrando, emulando o estilo do João Cabral de Melo Neto. Uma das características que ela usou muito foi o dualismo, que é a característica do barroco que usa de imagens conflitantes para representar os conflitos humanos, como luz versus sombra, sagrado versus profano, corpo versus espírito e razão versus fé. Uma das características que ela usou contra foi o cultismo, que é a característica que é mais voltada para a forma, com o uso de linguagem rebuscada, metáforas sofisticadas, jogos de palavra e ornamentação do texto. Como o texto, como disse anteriormente, procura uma linguagem curta e direta, a linguagem rebuscada do barroco foi contradita. No caso do conceptismo, a obra do Cristo Cigano traz algumas características de raciocínio complexo e paralelismos e antíteses. O exagero e a dramaticidade também são muito presentes, principalmente nos poemas finais. E a ideia de fugacidade da vida é muito abordada no poema 3, de nome Busca, que será abordado na parte 3 dessa série sobre o Cristo Cigano. A seguir, é possível ver na tela um quadro do Caravaggio, que é um dos artistas mais famosos do movimento barroco. É possível observar os motivos religiosos da obra e os contrastes de luz e sombra que existem no quadro. Além de também ser possível ver a dramaticidade da postura dos homens que estão retratados no quadro. No caso das esculturas, considerando que o livro é sobre uma escultura barroca, é interessante observar que não havia apenas um apelo ao realismo nas esculturas, mas ao movimento da cena. A escultura deveria ter uma qualidade quase teatral. Na comparação entre as duas estátuas, que são duas representações de Davi, da história bíblica Davi e Golias, a estátua à esquerda é do movimento renascentista, que prezava pela beleza e pela perfeição do corpo humano. Nela, Davi está posando com uma face serena. Enquanto isso, na escultura à direita, é possível observar que o seu corpo está em uma posição contorcida, e ao olhar para o seu rosto está franzido, seus lábios estão mordidos, como se ele fizesse uma grande força.
É quase possível sentir o movimento da estátua. Portanto, para trazer à vida a dramaticidade da estátua do Cristo da Inspiração, a poesia precisa ser igualmente dramática e movimentar o leitor da mesma forma que a estátua movimenta os sentimentos do espectador. Agora falaremos um pouco no dualismo presente no próprio título da obra, o Cristo Cigano. A junção dos termos Cristo e cigano, um ao lado do outro, traz o dualismo porque junta imagens do santo, que seria o Cristo, e o mundano, que é o cigano. Citando o Cordeiro, de um lado temos Cristo, símbolo maior da fé cristã, e do outro temos cigano, representante de um povo cujo código social é próprio e distinto das práticas convencionais, tendo inclusive forte ligação com o místico. É bom lembrar do conteúdo da parte 1 da série de vídeos sobre o Cristo cigano, em que nós falamos um pouco sobre o martírio dos ciganos e como eles eram perseguidos pelos cristãos na Europa. Então, colocar um povo perseguido ao lado do símbolo de fé do povo que perseguia os ciganos também é uma parte do dualismo. Mas, para além das duas figuras contrastantes, existe também o fato de que tanto Cristo como o povo cigano são duas figuras símbolos de opressão e perseguição que sofreram historicamente. Logo, no próprio título, traz o encontro com Cristo e com a pobreza, a miséria, a solidão, o abandono, o sofrimento e a agonia. É lembrar que Cristo não é só amor, e sim sacrifício, e também refletir sobre o valor desse sacrifício. Assim, terminamos o segundo vídeo da série sobre o Cristo cigano. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, onde abordaremos os poemas 1 a 3 da obra O Cristo Cigano. Obrigada por assistir!